Olá, bom dia, bom dia, bom dia, que Deus te abençoe. Que dia, que Deus, que semana maravilhosa o Senhor tem nos dado. Eu estou muito feliz de poder estar aqui falando com vocês, conversando com vocês. Nós ainda não batemos a nossa meta de 500 views diários e eu queria contar com você, pedir a tua ajuda, que eu vim aqui para dizer assim, me ajuda. Como que você pode me ajudar? Explicando para as pessoas, convidando as pessoas a fazer parte. Eu sei que você já manda no WhatsApp, eu sei que você já posta no Instagram, no Facebook, mas eu percebi que a melhor estratégia é convidar e explicar às pessoas, olha, eu queria te convidar para fazer um devocional comigo todos os dias. Você topa? Posso te mandar? Você topa fazer parte? Topa começar o seu dia buscando ao Senhor? Fala para ela dos benefícios. Você já começa recebendo uma instrução para o seu dia. Você já começa consagrando a Deus o seu dia. Fala para ela daquilo que você tem vivido. Dá o seu próprio testemunho. Nós já temos compartilhado. Agora a gente precisa dar mais um passo. Explicar e convidar. E eu tenho certeza que esse passo vai fazer toda a diferença no crescimento aqui desse canal e na expansão da mensagem. Atos 13, 44, abra sua Bíblia, abra o seu aplicativo aí, e o texto ou o tema de hoje tem a ver com a rejeição. Rejeição não cancela o seu chamado, rejeição não cancela o seu propósito, a rejeição não pode parar você, amém? Ela faz parte do caminho, ela faz parte da vida de quem é chamado, ela faz parte da vida de quem tem propósito. Olha o que o texto diz a partir do verso 44. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram as multidões, ficaram com inveja e falavam contra o que Paulo dizia, blasfemavam. Então Paulo e Barnabé lhe responderam corajosamente: era necessário anunciar a palavra de Deus primeiramente a vocês, ele está falando para os judeus, visto que vocês rejeitaram e não julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram da palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Então aqui, se você observar, Paulo está ali pregando a palavra do Senhor e aí os judeus começam a ficar com inveja porque as multidões paravam para ouvir o que Paulo estava dizendo e eles começaram a inventar mentiras, eles começaram a blasfemar, eles começaram a atacar o apóstolo Paulo. Então ele e Barnabé que estavam ali, eles começaram a explicar, olha, nós começamos a pregar para vocês, vocês rejeitaram, agora Deus nos mandou pregar para os gentios. O que eu aprendo aqui? Primeira coisa, nem todo mundo vai aceitar o nosso chamado. Nem todo mundo vai reconhecer o nosso chamado, nem todo mundo vai entender o nosso propósito, nem todo mundo. A rejeição vai fazer parte das nossas vidas e tudo bem. O apóstolo Paulo, que foi um dos maiores apóstolos, um dos maiores líderes, um dos maiores homens que Deus deu autoridade, sofreu rejeição. E tudo bem, né, a gente sofrer também. Se ele passou por isso, imagina a gente. Se o próprio Cristo foi rejeitado pelos seus, imagina eu e você se não seremos rejeitados. A rejeição não diz que você não é chamado, a rejeição não diz que você não tem propósito, a rejeição não diz que você não está em missão. A rejeição faz parte da caminhada daqueles que servem a Deus. Agora, a rejeição não pode parar você. Olha que interessante, porque a inveja grita. A inveja grita. Aqueles que estavam ali, eles, na verdade, eles sentiram inveja do apóstolo Paulo. A rejeição deles tem a ver com a inveja. E a inveja fez com que eles começassem a mentir, contar mentiras, contar histórias, fazerem críticas. Então, aquelas pessoas que estão rejeitando você, rejeitando o seu chamado, rejeitando o seu ministério, pode ser que no fundo elas reconheçam. Pode ser que no fundo, elas digam assim, cara, que impressionante como Deus usa, como Deus faz, só que como elas não conseguem lidar com aquilo dentro delas, como elas não conseguem gerenciar aquilo, o que elas fazem? Elas criticam, elas falam mal,
elas inventam histórias, elas tentam destruir o seu chamado, o seu ministério, mas porque elas estão com inveja. A inveja grita. Normalmente o invejoso é um grande crítico, normalmente o invejoso é um grande mentiroso, normalmente o invejoso faz muito barulho. Quando você vê muito barulho assim, pode ser que seja um invejoso. Terceira coisa que eu vejo aqui nesse texto é que a rejeição, ela não para, ela redireciona. Então, a rejeição dos judeus não pararam os apóstolos, redirecionaram os apóstolos para os gentios. A rejeição dessas pessoas não me param e nem param você, só redireciona. Tudo bem, você não quer receber, outras pessoas querem. Então, aquele que está agindo com inveja, ele não vai receber, ele não vai viver, ele não vai participar. Outra pessoa vai. Então, não permita que a rejeição pare você, mas permita que Deus redirecione a sua vida, a sua missão, o seu propósito, aqueles que querem, aqueles que estão dispostos, aqueles que estão com fome, aqueles que estão com sede, aqueles que estão desejosos. Por quê? Porque enquanto alguns rejeitam, outros aceitam. E o texto diz que todos eles se alegraram, bendisseram da palavra do Senhor e creram. Todos os gentios que estavam ali creram e receberam. Se uma porta fechou, não pare. Deus tem outra porta aberta para você. Amém? A rejeição nunca te parou e nem vai te parar. Não permita que os invejosos travem você. Se eles não querem receber, Deus vai abrir outras portas para você ministrar. Pai, quero pedir ao Senhor que abençoe, Deus, em nome de Jesus, esta pessoa, para que ela não pare, que ela continue sendo uma pessoa boa, ainda que as pessoas sejam ruins, que ela continue sendo bondosa, ainda que os outros sejam maldosos, que ela continue pregando a palavra, ainda que haja rejeição, que ela continue servindo no ministério, ainda que haja oposição. Fortaleça ela, Pai, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Conhece alguém que está sendo rejeitado ou passando por um processo de rejeição? Compartilhe esse devocional com ele e convida ele para fazer parte aqui todos os dias. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.